Professor, Oi. eu enviei a lista pelo Google, e aí eu até cheguei a te perguntar por quando você puder fazer, não sei se você vai querer fazer agora no final da aula, só para mostrar para mim, né, não sei se outras pessoas também tiveram dúvida nisso, como é que passa a tabela da prova pro R. Ah, tá bom, tá bom. Vocês foram. Todo mundo, acho que a maioria pensou uma coisa bem complexa, né? Como passar o PDF para coisa, né? Que interessante, mas eu não tinha pensado nisso, né? Mas tem uma solução bem fácil. Mas eu mostro depois para vocês, então. Porque a gente tinha aprendido com um link, né? Sim, Aí eu sim, sim, falei, sim. será que vai ter um link aqui? Aí não tinha, aí eu não consegui fazer. Não, tranquilo. Então, deixa eu fechar aqui. Vou tirar a minha tela. Só um minutinho. Eu acho que eu vou abrir aqui com. Esse aqui é melhor. Ah. Pronto. Eita. Agora foi. Pronto, agora sim. Na última aula, a gente falou de probabilidade, né? Teve até uma questão que ficou aí meio confusa, aí no final da aula, e alguns ficaram no final, a gente tentou explicar melhor, aí eu coloquei os slides lá rascunhados, né, riscadinhos, lá no site, então quem quiser dar uma olhada, acho que ficou um pouco mais claro. Mas basicamente a gente viu de probabilidades, né? Hoje a gente vai falar de probabilidade condicional, tá? Eu mudei um pouco a ordem que estava originalmente no cronograma, achei essa ordem mais interessante. Então a gente vai falar um pouco da motivação, por que estudar a probabilidade condicional, qual que é a definição de probabilidade condicional. A gente vai falar esses três teoremas, que são a regra da multiplicação, o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes. E no final da aula a gente vai falar de independência, né? Então vamos lá. Suponha que a gente tem dois dados, né? A gente lança os dados, né? Qual é a probabilidade de obtermos um 8, né? Acho que todo mundo já sabe, né? Vai ter aí 36 opções, né? De todos os possíveis formas como esses dados poderiam dar os números das fases. E a gente tem que contar, né, quais são os eventos para os quais a soma dos dados, né, seja 8, né? A gente tem o 2 e o 6, dá 8, 3 e 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2. Esses 5 números dão 8. Então, a probabilidade de lançarmos aleatoriamente dois dados e obtermos um 8, né, é 5 dividido por 36. Né? Isso todo mundo consegue fazer, né? A gente viu na aula passada. Mas agora, se a gente souber que o primeiro dado é um 3, será que essa probabilidade muda? Será que a probabilidade de obter um 8 agora mudou? Não mudou? Então vamos ver. Se o primeiro dado é um 3, nos espaço amostral agora, não são mais 36 elementos. Por quê? Porque a gente só está interessado naqueles nos quais o primeiro dado é o número 3. Ou seja, no 3,1, no 3,2, no 3,3, no 3,4, 3,5 e 3,6. Né? Todos esses casos têm em comum que o primeiro elemento é o número 3. Ou seja, no nosso espaço amostral, não temos mais 36 elementos. Nesse novo espaço amostral, a gente tem apenas 6 elementos.
né? E a soma da fase superior em ambos os lados ser 8, agora temos um único elemento, né? O 3, 5. Porque todas as outras possíveis opções, quando a gente lança dados, né, que poderiam acontecer, não estão mais contempladas nesse espaço amostral, né? Então, a gente restringe o espaço amostral para aqueles unicamente que têm o primeiro dado 3 e depois calcula a probabilidade, né? Vamos supor que seria aqui um sexto, né? No caso anterior era 5,36 avos, né? Agora é um sexto. O que aconteceu? A probabilidade mudou, né? O conhecimento de que o primeiro dado era 3 mudou a probabilidade final da soma dos dados ser 8, né? Isso acontece com relativa frequência, né? Às vezes a probabilidade de um evento ele é influenciada pelo fato de um evento relacionado, né, já ter acontecido ou não, né? Então, definindo um pouco mais, tentando expressar um pouco mais formal esses exemplos, né? Vamos supor que a soma da fase superior em ambos os dados é 8, né? E B é que a fase do primeiro dado é 3. Então, a gente quer a probabilidade de que a fase superior seja 8, né? Dado que a fase do primeiro dado é 3. Então, a gente quer essa probabilidade aqui, que a gente denota, né, como P de A, essa linha aí que chama condicional B, né? Que a gente pode ler a probabilidade de A dado B ou probabilidade de A condicional a B, né? Ou seja, nosso conhecimento de A, ele de alguma forma ele é atualizado dado o nosso conhecimento sobre B. Se vocês lembram do exemplo, lembre-se que basicamente o espaço amostral S, ele foi reduzido, né? Reduzido para aqueles casos onde B acontecia. Então vamos definir formalmente o que é probabilidade condicional. Seja A e B dois eventos, né? Lembra que aquela inclusão S significa dois eventos que pertencem ao espaço amostral, né? Com a probabilidade de B positiva, então a probabilidade condicional do evento A dado o evento B, ele é dado por essa fórmula aqui, né? Quer dizer, ele é igual no numerador a probabilidade de interseção de A, B, dividido pela probabilidade de B. E como essa definição, né, tem que ser que a probabilidade de B tem que ser positiva, né? Porque o número dividido por zero não existe, né? E, professor, se a probabilidade de B for zero, você pode definir essa probabilidade condicional de várias formas, não tem muito problema, tá? Mas a gente vai adotar a definição de que essa probabilidade de A do B é igual à probabilidade de A. Alguns falam que é zero, mas na grande maioria dos casos para a gente não faz muita diferença. Mas eu vou definir dessa forma porque fica com mais consistência na hora de eu definir o que é independência, tá? Mas basicamente isso que é probabilidade condicional, tá? Qual que é a intuição, né? A ocorrência do evento B, ele vai modificar a probabilidade de A acontecer, né? Por quê? Porque agora no nosso espaço amostral, né, tem apenas os casos onde B acontece, né? Que a gente viu bem claro isso daí no exemplo dos dois dados, né? Então, a primeira pergunta que a gente se faz quando a gente fala de probabilidade condicional, será que a probabilidade condicional é mesmo uma probabilidade? Se for uma probabilidade, lembre-se, né? Uma função de probabilidade tem que satisfazer os três axiomas de Kolmogorov, né? Então, se ela for de fato uma probabilidade, ela tem que satisfazer os axiomas de Kolmogorov. Então, vamos ver se de fato isso acontece. Eu vou fazer a prova toda para P de probabilidade de B positiva, porque quando é zero, a prova é trivial, né? Vai ficar a probabilidade de A, a probabilidade de A satisfaz tudo, então não tem nada para fazer. Mas, bom, pela definição, então, probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A interseção B, dividido pela probabilidade de
B. Né? Só que esse cara no numerador, ele é maior ou igual do que zero. Esse cara no denominador, ele é maior do que zero. Então, todo esse cara aqui, ele é maior ou igual do que zero, que seria o primeiro axioma de Kolmogorov, né? Então, beleza. Primeiro axioma está verificado. O segundo axioma do Kolmogorov fala o quê? Que a probabilidade do espaço amostrado deveria ser 1. Né? Vamos ver. A probabilidade de S dado B, por definição, é a probabilidade de S interseção B, né? Que é esse cara aqui, dividida pela probabilidade de B, certo? Só que o espaço amostral interseção com alguma coisa, né? É alguma coisa, né? O espaço amostral é tudo, você tem um evento que é um subconjunto, então você vai ficar simplesmente com o subconjunto. Então vai ficar a probabilidade de B dividida pela probabilidade de B. E como a probabilidade de B é maior do que zero, a gente consegue cancelar e fica 1. Né? Então, o segundo axioma de Kolmogorov, ele também é verificado. O terceiro axioma, eu esqueci aqui de colocar, né? Mas esses caras aqui, se esses caras aqui são disjuntos, então a probabilidade da união de o evento AI dado B vai ser igual à somatória da probabilidade do evento AI dado B. Vamos, qual que é a lógica disso? Qual que é o passo a passo? Né? A gente pega a definição, né? Que seria a probabilidade da união interseção com B, dividida pela probabilidade de B. Né? Aqui simplesmente estou rearranjando os termos. Né? Eu vou escrever tudo bonitinho. A probabilidade da união do evento AI interseção com B, dividido pela probabilidade de B, né? Pelo axioma 3, a gente vai ter que essa união é a soma infinita, dividida pela probabilidade de B, e esse cara aqui, né? Se eu passo a probabilidade de B aqui para dentro, né? É exatamente a definição da probabilidade condicional, né? Então a gente tem o terceiro axioma de Kolmogorov, que ele é verificado, né? Professor, isso é chato. Serve para alguma coisa, serve para a gente não fazer besteiras na hora de fazer cálculo, tá? E para vocês verem que quase tudo que a gente faz em probabilidade, quando a gente pensa, cai sempre em união, interseção e essas coisas, tá? Então, eu falei isso, né, que probabilidade condicional satisfaz o três axiomas de Kolmogorov, então é uma probabilidade. Então agora vamos sair do teórico. A gente já verificou, já definiu o que é probabilidade condicional. Eu já mostrei para vocês que probabilidade condicional é de fato uma probabilidade. Então, vamos para a parte prática para tentar resolver alguns exercícios de probabilidade condicional. Tá? Vamos supor que todos os indivíduos que compram um celular, né, eles necessariamente, 60% deles compram a capinha, né, e 40% compram um fone de ouvido, né, e 30% eles compram ambos. Né, compram celular, mais capinha, mais fone de ouvido. Né. Vamos supor que é assim que está definido o nosso problema. Tá? Se a gente pegar um cara, um dos caras que comprou celular, né, aleatoriamente, tá? Qual é a probabilidade do indivíduo ter comprado um fone de ouvido se soubermos que ele já comprou uma capinha? Né? E por outro lado, qual que é a probabilidade do carinha ter comprado uma capinha se soubermos que comprou um fone de ouvido? Será que é a mesma probabilidade? Será que não é? Será que muda? Pois bem, vamos ver. A primeira coisa que a gente faz, que a gente já começou a fazer na aula passada, é escrever todas as informações que a gente tem. Né? Então a gente tem que 60% incluem uma capinha, 40% incluem um fone e 30% incluem ambos. Essa é toda a informação que a gente tem.
Então, vamos definir os eventos. A, comprar fone. E B, comprar capinha. A primeira questão é, qual é a probabilidade, se selecionarmos um cara, né? Comprar fone, dado que ele comprou capinha. Essa é a primeira questão. Então, como você já viu a definição, simplesmente vamos usar a definição, né? A definição da probabilidade de A dado B, que é a probabilidade de interseção, dividida pela probabilidade de B. E a probabilidade de interseção a gente tem, né? Porque 30% dos caras, dos compradores, incluem 30% dos compradores, eles incluem capinha, né? Então, essa interseção é 0,3, né? E dos compradores, 60% incluem capinha, que é B, né? Então, o denominador é 0,6. Então, 0,3 dividido por 0,6 dá meio. Ou seja, se a gente pega aleatoriamente um carinha, né? E a gente sabe que ele comprou capinha, a probabilidade de ele comprar um fone, ele é um meio, né? E agora, se a gente fizer o contrário, a probabilidade de B, né, comprar capinha, dado que compra um fone. Você acha que é a mesma coisa, que não é? Se você tiver uma caneta aí, dá para você calcular. O que vocês acham? Que é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Que não é a mesma coisa. Por aí eu vi que não é, ou é, não sei. Vamos ver então, tá? Para definição, né, a gente quer agora a probabilidade de que a gente escolhe um cara, né? Dele comprar capinha, dado que ele já comprou um fone, né? Que a gente já sabe que comprou um fone. Então a gente tem a probabilidade de interseção, né? Dividida pela probabilidade de A, né? Vocês lembram que quando a gente fez a revisão de teoria de conjuntos, né? B interseção A é a mesma coisa do que A interseção B, né? Tanto faz, né? Então no numerador é 0,3, né? E aqui, ó, quantos caras compraram fone? 40%. Então, no denominador, a probabilidade de eu comprar fone é 0,4. Então, 0,3 dividido por 0,4 é 0,75. Ou seja, se eu pego o cara aleatoriamente, né, a probabilidade de ele comprar uma capinha, dado que ele comprou um fone, né, ou dele ter comprado uma capinha, na verdade, dado que ele comprou um fone, é 0,75. Né? Não sei se para todo mundo a intuição ficou clara, tá? Mas às vezes quando a gente trabalha com probabilidade condicional, quando a intuição não é clara, né, você acha que está confuso, utiliza sempre a definição, tá? Que vai te ajudar bastante. Tá? Às vezes calcular essa interseção não é tão fácil, a gente vai ver alguns teoremas que nos ajudam, né? Porque tem vezes que a intuição é muito fácil de usar, né? Mas tem vezes que não fica tão intuitivo assim. Então, nesses casos, a gente prefere usar mais a definição. Tá? Então, vamos com outro exemplo. Uma urna tem uma carta azul e 4 cartas vermelhas. Tá? João extrai 2 cartas aleatoriamente. Pode botar rapidinho nesse último slide aí, só para eu terminar de anotar um número. Claro, sim. Pode passar, legal. Falou, beleza. Uma urna tem uma carta azul e 4 cartas vermelhas. Ou seja, temos 5 cartas. Né? O João, né, ele vai pegar 2 cartas aleatoriamente, sem reposição. Ou seja, ele vai pegar uma, não vai colocar de volta e depois vai pegar outra. Tá? Qual é a probabilidade da segunda carta ser vermelha se a primeira carta foi vermelha? Então vamos lá. Né? Vamos definir o evento A. Extrair uma carta vermelha na primeira extração. Né? Então a gente tem 5 cartas, a gente tem 4 vermelhas. A probabilidade de pegar uma carta vermelha é 4 dividido por 5, certo? E agora, extrair uma carta vermelha na segunda extração. Intuitivamente fica o quê? Oh, eu tinha 5 cartas. Né? Na primeira extração eu peguei uma carta vermelha. Né? Então na minha segunda extração
tenho quantas cartas? Tenho agora 4 cartas, das quais uma é azul e 3 são vermelhas, né? Porque eu peguei uma vermelha das 4 que tinha na primeira, né? Então, fica 3 dividido por 4, né? A probabilidade de extrair uma carta vermelha na segunda extração, dado que na primeira extração eu peguei uma carta vermelha, né? Aí, nesse caso, a intuição funciona perfeito, né? Mas às vezes não é tão fácil assim, né? Então vamos ver como seria pela definição, tá? Probabilidade de B interseção dado A é igual a probabilidade de B interseção A pela probabilidade de A, que a gente já tem aqui, né? Então a gente quer calcular a probabilidade de A interseção B, ou seja, extrair uma carta vermelha na primeira extração e uma carta vermelha na segunda extração. O que a gente vai fazer? Se lembra? Casos favoráveis, né? Os casos que correspondem ao evento são os casos totais, né? Para escolher uma carta vermelha, a primeira carta, eu tenho 4 opções, né? Para a segunda carta, eu não tenho mais 4, tenho 3 opções, né? Então fica pelo princípio multiplicativo, né? Pelo princípio básico de contagem, 4 multiplicado por 3. Esses são os casos favoráveis ao nosso evento. E os casos totais. Da primeira extração, eu tenho 5 cartas para escolher, né? Então eu tenho 5. Na segunda extração, né, como é sexta posição, eu tenho mais 5, tenho 4, né? Então, 4 cartas para escolher, né? E todo esse cara aqui é essa probabilidade de interseção, né? Então, os 4 cancelam aqui, assim que eu cancelo. Vai ficar 3 quartos, que é o mesmo número que a gente chegou pela forma intuitiva, né? Que nesse caso, a intuitiva foi bem mais... Acho que bem mais fácil, né? Mas não sempre vai ser assim. Na verdade, acho que poucas vezes é assim, tá? E temos que ter cuidado também, porque às vezes a intuição da gente não pensa tanto em probabilidades, então a gente às vezes pode estar muito... pode achar que tua intuição é o máximo, né? Você vai na definição e tem alguma coisa errada aí. Então, talvez uma forma de você verificar seja você calcular das duas formas, né? Se das duas formas chegar no mesmo resultado, você tem certeza, por exemplo, se eu pedir uma questão na prova de probabilidade condicional, se das duas formas você chegar no mesmo número, tenho certeza que essa é a resposta certa, né? Agora, se você fizer pela intuição e chegar num número e pela definição em outro, ou você errou na intuição ou na definição, né? Então, você pode estar errado em alguma coisa na hora de marcar a sua resposta ou de escrever a sua resposta. Então, eu recomendo fazer as duas. Como a probabilidade condicional é uma probabilidade, né? E as probabilidades têm várias propriedades que a gente discutiu na aula passada, essas propriedades também são válidas para a probabilidade condicional. Por exemplo, que a probabilidade condicional é um número entre 0 e 1, né? Que a probabilidade de A complementar dado B é igual a 1 menos a probabilidade de A dado B. A probabilidade de A união B, tudo isso dado C, é igual a probabilidade de A dado C mais B dado C, menos a probabilidade de A inter B dado C. Vocês veem que se eu tiro os condicionais, né, fica exatamente a mesma fórmula, né, as mesmas propriedades que a gente viu na aula passada, né? O que eu fiz aqui? Simplesmente coloquei condicional, mas continuam valendo as propriedades, tá? Então, bom, tem as outras propriedades que a gente viu, mas que eu não vou mencionar. Mas já sabem que tá valendo tudo que vale para a probabilidade, vale também para a probabilidade condicional. Então, para facilitar nossa vida na hora de calcular probabilidades condicionais, existem alguns teoremas, tá? Que já estão provados, logicamente. Então, a gente só precisa entender eles e saber quando aplicá-los, né? Então, o primeiro deles é a regra da multiplicação, né? E por que ele é importante? Porque muitas vezes a gente está interessado em calcular a probabilidade de A
interseção com B, tá? Só que às vezes calcular essa interseção não é tão simples assim. Mas é mais simples, às vezes, talvez, pela intuição, por alguma outra coisa, né? Calcular a probabilidade de A e a probabilidade de B dado A, né? Então, a regra da multiplicação fala o seguinte, ó, que a probabilidade de interseção de A dado B, ele é igual à probabilidade de A multiplicado pela probabilidade de B dado A, tá? Então, você conhece a probabilidade de A, conhece a probabilidade de B dado A, então conhece a probabilidade de interseção, né? Mas o legal dessa regra é que você não utiliza ela para 2, né? É bem raro, assim. Você utiliza ela para mais, né? Então, na verdade, você pode ter N eventos, né? E a interseção de todos eles, né? Você vai calcular como? Com a probabilidade do primeiro evento, multiplicada pela probabilidade do segundo evento dado o primeiro, multiplicado pela probabilidade do terceiro evento dado o segundo e o primeiro, e assim até o último caso, que é a probabilidade do enésimo evento dado os n-1 eventos anteriores. Então vai ficar muito mais fácil calcular essa probabilidade, essa interseção, né? Através das condicionais na regra da multiplicação. Tá? Putz, professores, de onde nasceu esse negócio aí? Vamos ver com calma. O primeiro item, né, a parte A, ele é por definição, né? Por quê? Porque a probabilidade de B dado A é igual a quem? Probabilidade de B interseção A dividida pela probabilidade de A, né? Se a gente... Deixa eu ver se tem aqui canetinha. Se a gente pegar esse cara aqui e mandar para cá, né? A gente tem o quê? Então, que a probabilidade de A interseção B é igual a quem? Probabilidade de A multiplicada pela probabilidade de B dado A. Certo? Eu só fiz, usei a definição e mandei um cara para o outro lado, né? E acabou. A outra prova é um pouco mais chata, mas é simples também. Ó, a gente faz por indução. Ou seja, a gente prova para 2 eventos, né? A gente supõe que está certo para N eventos e prova para N-1 eventos. Tá? Então, a parte para 2 eventos a gente já fez, né? Que é a primeira parte. Então, pronto. Agora vamos ver a parte para N eventos. Né? Vamos supor que isso está certo. Tá? Então, supondo que isso está certo, vamos ver se para N mais 1 vale. Tá? Então, tenho N mais 1 eventos, né? Esses primeiros caras eu estou chamando de A e esse último de B. Tá? Por que estou chamando de A e B? Para que seja parecido com a parte A. Né? Então, eu vou ter que a probabilidade de... Aqui fica bonito aqui. A probabilidade de A interseção B é igual a quem? A probabilidade de A, né? Olha aqui em cima. Probabilidade de A, que é esse cara aqui que eu escrevi, multiplicada pela probabilidade de B dado A. B é AN mais 1, dividido por A, que é esse cara todo. Só que quem é esse cara aqui que está nesse círculo azul? Esse cara aqui é a mesma coisa que eu assumi aqui, ó. É o mesmo cara. Então, mando tudo isso aqui para baixo, né? Para substituir esse cara. E temos essa fórmula aqui. Foi difícil? Não foi difícil, né? Talvez se você nunca fez isso, não sabe por onde começar, né? Mas uma vez que você vê e fala, putz, faz total sentido que essa seja uma regra, né? Porque é muito fácil chegar nela, né? Bom, depois que alguém faz, sempre é fácil, né? Mas você vê que é bem intuitivo. Então, vamos voltar aí. Vamos ver um exemplo, então, dessa regra da multiplicação. No hemocentro do rio, vamos supor que precisam de sangue O positivo, tá?
Aí 4 indivíduos que eles não sabem do tipo sanguíneo, mas sabem que um deles tem O positivo, tá? Eles resolvem doar sangue, né? Eles vão fazer seu dever como bons cidadãos, né? E eles vão doar sangue, tá? Só que dos 4, apenas um tem O positivo, tá? Se esses doadores eles são selecionados aleatoriamente, qual que é a probabilidade de que pelo menos 3 indivíduos tenham que ser testados, aqui testados, tá? Não testador, tenham testados para obter o tipo de sangue desejado. Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu leio uma questão, eu falo, putz, o que tem que fazer aqui? Tá confuso, né? Mas quando eu passo tudo para definir as informações, escrevo os eventos, fica bem mais fácil. Tá? Então vamos definir os eventos. Aí vai ser e esse indivíduo não é O positivo. Tá? Ou seja, vamos supor, o primeiro indivíduo, a probabilidade do primeiro indivíduo, por exemplo, não ser O positivo é 3/4. Por quê? Porque os 4 carinhas, apenas um deles é O positivo. E tem 3 que não são. Ou seja, 3 dividido por 4. Certo? A probabilidade do segundo carinha ele não ser O positivo, dado que o primeiro carinha não é O positivo, como é que vai ser? Temos 4 carinhas. Tá? O primeiro não é O positivo. Então ficaram 3 carinhas agora. Dos 3 carinhas, tem 2 que não são O positivo e tem um que vai ser O positivo. Então, 2 dividido por 3. Né? E para testar pelo menos 2 indivíduos, para testar pelo menos 3 indivíduos, precisamos o quê? Precisamos que o primeiro cara e o segundo cara, eles não sejam O positivo. Por quê? Porque se um deles for, a gente não precisa mais testar. Porque acabou a brincadeira, né? Para testar pelo menos 3, a gente precisa que os 2 primeiros, eles não sejam O positivo. Ou seja, a gente precisa que o primeiro não seja O positivo e que o segundo não seja O positivo. Vocês já perceberam, né? Até agora, que quando a questão é isto e aquilo, é uma interseção, né? Quero que o primeiro e o segundo, né, aconteçam, então é uma interseção. Né? Então a gente tem essa interseção e pela regra da multiplicação é quem? Probabilidade de A1 multiplicada pela probabilidade de A2 dado A1, que é aquilo que eu calculei aqui nos passos anteriores. Né? Então, é simplesmente substituir os valores e vai dar que essa probabilidade é meio. Né? Nesse caso, ficou bem mais fácil, né? Calcular essa probabilidade, porque foi muito fácil calcular a probabilidade condicional. Né? E continuando no exemplo anterior, por exemplo, qual é a probabilidade do terceiro ser O positivo? Né? Não é pelo menos testar 3, né? Que o terceiro indivíduo, né, seja O positivo. Então, esse vai ser no evento B. A gente quer no evento B que o terceiro seja O positivo, né? E que, bom, se o terceiro é O positivo, então o segundo e o primeiro eles não são O positivo, né, necessariamente, porque temos apenas um O positivo, né? Então, essa interseção aqui vai ser a probabilidade do terceiro ser B positivo, dado que o segundo e o primeiro eles não são O positivo, pela probabilidade do segundo não ser O positivo, dado que o primeiro não é O positivo, pela probabilidade do primeiro não ser O positivo. Então, eu tenho esse cara aqui já, esses 2 caras a gente já tinha, falta só calcular esse cara. A gente tinha 4. Como os 2 primeiros não são O positivo, ficaram 2. E desses 2, um é O positivo e o outro não é. Né? Então, essa probabilidade aqui é meio. Então, a gente faz as contas
né? Vai ficar um quarto. A probabilidade do terceiro ser positivo, ele implica que o segundo e o primeiro, eles não têm que ser positivo, né? Então, a gente tem essa probabilidade aí que é um quarto. Ficou claro aí esses dois exemplos de regra da multiplicação? Uma dúvida? Tá tranquilo. Beleza, valeu. Então, alguém escreveu aí alguma coisa? Falou que está tranquilo, está favorável. Maravilha. Então, vamos lá. Então, na tua cabeça, você já viu, né? A gente utiliza a regra da multiplicação, né? Quando a gente quer calcular as interseções, né, de vários eventos, né? E a gente consegue mais fácil calcular as condicionais, né? E isso é importante porque você vai ter vários teoremas, né, quando você faz métodos quantitativos, mais resultados e tudo mais. O importante é você saber quando usa, né? Aí que está o desafio, né? Porque vocês podem anotar essa fórmula, ter aí, você coloca no Google, você acha, né? É importante quando usar. Então, dica. Quando o experimento consistir em uma sequência de diversas etapas, pode ser útil apresentá-lo em um diagrama de árvore. Por que eu falo isso? Porque às vezes fazer um diagrama de árvore ajuda bastante quando a gente calcula probabilidades condicionais, como a gente vai ver daqui para frente, né? E também vai te ajudar nesses cálculos, se precisar. Vamos lá, tem mais um exemplo aqui. Uma urna tem 10 bolas, 3 vermelhas e 7 azuis. Extraímos 2 bolas aleatoriamente e sem reposição. Qual é a probabilidade de obter uma bola azul na segunda extração e uma bola vermelha na primeira extração? Ou seja, a probabilidade de uma bola azul na segunda extração, interseção, né, com a probabilidade, com o evento que uma bola vermelha está na primeira extração. Então vamos definir os eventos aí. Os eventos aí são a essa extração é vermelha, tá? Então a gente quer quem? Que o primeiro cara seja vermelha, né? Tá falando aqui. E que o segundo cara não seja vermelha, seja azul, né? Ou seja, quer que o primeiro cara seja vermelho e o segundo que não seja vermelho, né? Então, de novo, né? Pela regra da multiplicação, vai ser a probabilidade de A1 multiplicado pela probabilidade de A2 complementar, dado A1. A probabilidade de A1 é quem? Temos 10 bolas, né? 3 vermelhas e 7 azuis, né? A probabilidade de pegar um cara, uma bola vermelha, é 3 dividido por 10. Aí, tranquilo. E a outra probabilidade aí, a do complemento do A2 complementar, né? Ou seja, a segunda bola será azul, dado que a primeira é vermelha, vai de nova lógica, né? Você tinha 10 bolas. Na primeira extração pegou uma bola. Então agora tem 9, né? No começo, você tinha 7 azuis, né? E a bola que pegou na primeira extração é vermelha. Então você continua com 7 bolas azuis, né? Então a sua probabilidade de uma segunda extração pegar uma bola azul, dado que na primeira você pegou uma vermelha, é 7 dividido por 9, né? Então você tem aí as duas probabilidades que você quer. Então é simplesmente multiplicar esses valores e você vai obter a probabilidade de obter uma bola vermelha na primeira e uma bola azul na segunda. Só um minutinho aí, pessoal, que eu vou pegar água e já volto, tá rapidão.
Pronto. E agora, o que a gente vai fazer é resolver essa mesma questão, só que com a dica que eu dei para vocês no slide anterior, né? Que é fazer um diagrama de árvore. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a canetinha. No primeiro estágio, né? Que é a primeira, que é o estágio 1, né? A gente vai pegar uma bola, né? A gente tem 10 bolas, tem 3 vermelhas e 7 azuis, né? Então, aqui, por exemplo, a probabilidade de calcular uma vermelha e quem? É 3 dividido por 10. Certo? E aqui, a probabilidade de pegar uma azul igual a 7 dividido por 10. Que é aquilo que eu escrevi aqui, né? Então, no segundo estágio, né, fica mais fácil de ver. Por quê? Porque você vê, por exemplo, a probabilidade de pegar no segundo estágio uma vermelha, dado que e eu já peguei aqui uma vermelha na primeira extração, né? Ou seja, probabilidade de pegar uma vermelha na segunda extração, dado que eu peguei uma vermelha na primeira extração, né? Eu não tenho mais 10, né? Tenho 9 elementos. E como eu já peguei uma vermelha, eu não tenho mais 3, tenho 2 elementos. Então isso daí é 0,222. Né? E aqui, a probabilidade de pegar uma azul na segunda extração, dado que peguei uma vermelha na primeira extração, esse vai ser igual a quem? De novo, eu tenho 9 elementos, né? Não tenho mais 10. Só que eu continuo tendo minhas 7 bolas azuis. Né? Então, 7 dividido por 9, desse número aqui. Aqui, nesse aqui embaixo, a probabilidade de pegar, difícil de escrever, hein? Uma vermelha na segunda extração, dado que peguei uma azul na primeira extração, vai ser quem? No denominador, de novo, tenho 9 caras, né? E eu tinha 3 bolas, né, vermelhas. Como na primeira foi azul, não mudei aqui nada. Então, 3 dividido por 9. Né? E o último caso, a probabilidade de pegar uma azul na segunda extração, dado que peguei uma azul na primeira extração, né, igual aqui 9 no denominador, né? E como já peguei uma azul na primeira, tem apenas mais 6, né? Então a gente tem as probabilidades condicionais aqui, né? E esses caras aqui, como vocês podem ver, esse cara aqui é o produto de 0,3 por 0,222. Esses caras aqui, tudo é... Esse cara aqui, que eu sou o primeiro que não tem mais espaço, é o primeiro de V2, Inter, V1. Então você tem os casos que você quer, né? Então fica fácil. Bom, se você escrever bonitinho aqui, fica fácil, né? Você conseguir criar uma linha de pensamento mais clara, né? Pelo menos quando eu estava na graduação, fazer esses diagramas me ajudaram bastante, né? Alguém pode falar, mas fazer diagrama parece meio de só que está no ensino médio e tal. Cara, quando você conseguir fazer uma questão da forma mais fácil possível para você, você vai entender e vai saber que não está errando, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês. Vocês podem, logicamente, não usar direito na fórmula, mas é uma boa ideia, porque, inclusive, eu utilizo esse diagrama
para lembrar das fórmulas, porque eu esqueço a fórmula, eu utilizo o diagrama para lembrar as fórmulas. Tá? Então, a gente viu o primeiro teorema, que é a regra da multiplicação. Agora a gente vai ver o segundo teorema, que é o teorema da probabilidade total. Tá? O que fala esse teorema? Seja os eventos A1, A2, A3 até AN, que foram uma partição de S. Tá? Ixi, professor, o que é partição? Partição, basicamente, todos esses eventos são disjuntos, ou seja, a interseção de AI inter AJ é vazio, e a união de todos eles é espaço amostral todo. Tá? Se essas duas coisas acontecem simultaneamente, a gente fala que é uma partição de S. Tá? Então, para qualquer conjunto, qualquer evento B, a probabilidade de B vai ser dado pela probabilidade de B dado A1 pela probabilidade de A1. Né? Opa, aqui esqueci de multiplicar um carinho aqui. Probabilidade de B dado a N multiplicado pela probabilidade de AN, né? Para todos os caras. Né? A probabilidade de B vai ser dada por essa somatória aqui. Né? B dado AI pela probabilidade de AI. Né? A gente vai somar todos os eventos, todos os AIs. Né? Putz, professor, fiquei confuso. Não consigo pegar essa fórmula. Qual que é a intuição? Vamos lá ver a intuição. Vamos supor aqui, tá, que os eventos C1 até C9, eles formam uma partição de S. Tá? E A seja um evento de S qualquer. Tá? Então, o retângulo, ele é no espaço amostral. Tá? Vocês veem que eu dividi vários espacinhos com várias retas. Né? Eu copiei de um livro, na verdade, desse livro aqui. Né? Tem nove divisões, né? com retas vermelhas. Né? A interseção entre cada uma delas é o vazio, né? Não tem nada. E a união de todas elas é o próprio S. Certo? Então, elas formam uma partição. E o que está de vermelho é o evento A. Tá? E vocês veem o quê? Que se eu quero calcular a probabilidade de A, eu poderia fazer o quê? A probabilidade de A inter com C4, né? A probabilidade de A interseção com C1, com C2, com C5. A probabilidade de A com C3 também posso, porque vai ser vazio, não tem problema. A probabilidade de vazio é zero. Né? E assim eu posso fazer para todo mundo. Né? Então a probabilidade de A, eu posso escrever dessa forma. Né? A probabilidade de A inter C1, mais a probabilidade de A inter C2, mais a probabilidade de A inter C9. Né? Então, em todos os casos. Né? E esse cara aqui é quem? Pela regra da multiplicação, esse cara não é isso aqui? Né? E esse cara aqui não é esse aqui também? Então, a probabilidade de A vai ser a probabilidade de C1 multiplicada pela probabilidade de A dado C1, mais a probabilidade de C2 multiplicada pela probabilidade de C2 dado C2, né? Mas todos os caras até o último. Probabilidade de C9 mais a probabilidade de A dado C9. Então, quando você vê esse gráfico, fica mais claro entender o teorema, né? Que está aqui atrás, né? Então, eu simplesmente troquei A e C, né? A probabilidade de B é dada pela somatória, né? A probabilidade de B é dada AI pela probabilidade de AI. Né? Provavelmente você vai esquecer essa fórmula na sua vida, mas espero que não esqueça o gráfico que vai te ajudar a lembrar da fórmula. Então vamos demonstrar esse teorema, que vai ficar praticamente o que a gente já fez no gráfico para ver a intuição. Tá? Eu vou escrever B como a união de eventos disjuntos, né? Que é a mesma coisa que eu escrevi aqui, né? A união de eventos disjuntos, né? E como vocês são expertos demais, vocês já sabem que eu escrevi em eventos disjuntos, por quê? Porque a probabilidade da união de eventos disjuntos é a soma das probabilidades. Né? Então, quando eu calcular a probabilidade de B, que de fato é a probabilidade da união dos disjuntos, eu tenho que é a somatória
das probabilidades. E esse cara daí é quem? Pelo teorema 1, né? Esse cara aqui é simplesmente esse carinha aqui e está provado. Acabou, né? Não tem muito segredo, né? Quando você vê a fórmula de cara, né? Fala, putz, o que está fazendo lá, né? Por isso que, em alguns casos, eu gosto de fazer a demonstração, porque ajuda a gente a entender, né? Como que sai essa fórmula, que nem é mágica, né? Então, vocês viram que a demonstração é muito simples, né? E por que simples? Porque a gente entendeu a intuição. Então, agora que a gente já viu a teoria de entender a intuição, vamos ver um exemplo, então. Voltando ao exemplo anterior, né? Tínhamos 3 bolas vermelhas e 7 bolas azuis. Qual é a probabilidade de obter uma bola azul na segunda extração? É um pouquinho diferente, né? Vamos definir o evento aí. A bola da primeira extração é vermelha. A2, né? A bola da primeira extração é azul. Né? E B, a bola da segunda extração é azul, né? Que de fato a gente quer esse cara. Esse que a gente quer, né? A bola da segunda extração é azul. Tá? Esse que a gente está pedindo aqui, ó. Probabilidade de uma bola azul na segunda extração. Então, vamos utilizar o teorema da probabilidade total. Né? Pelo teorema, seria quem? A probabilidade de B vai ser igual a quem? A probabilidade de B dado A1, mais pela probabilidade de A1, mais a probabilidade de B dado A2, multiplicado por A2. Por que, professor? Porque vejam que A1 e A2, eles são disjuntos, né? Ou na primeira bola eu pego vermelho, ou pego azul. Eu não posso pegar as duas, né? E a união de A1 mais A2, eu posso mostrar todo, né? Então eu posso aplicar tranquilo, né? Então a gente consegue calcular a probabilidade de A1 era 3 décimos, né? De B dado A1 seria 7 nonos. A probabilidade de A2 seria 7 décimos, né? E a probabilidade de B dado A2 seria 6 nonos. Né? Então a gente faz a conta e vai dar 0,7. Tá? A intuição, a lógica aí é de novo, né? Temos 10, pegou uma, ficam 9, conto quantas azuis e quantas vermelhas tem nesse conjunto de 9, né? E assim vai. Mas também pode fazer o grafiquinho que eu mostrei para vocês, né? Então, e no grafiquinho fica uma forma bem interessante. Esse cara aqui é quem? A probabilidade da vermelha 1. Vou tentar fazer bonitinho aqui. Essa aqui é a probabilidade da azul 1. Eu estou mudando um pouco a nomenclatura que eu coloquei lá, só para ver de vermelho e aí azul. Né? Esse cara aqui é a probabilidade de vermelho na 2, demonstração, dado vermelho na primeira. Esse cara aqui é a probabilidade de vermelho na segunda, dado que foi azul na primeira. Isso deu uma agonia escrever assim com esse negócio. A probabilidade de pegar azul na segunda, dado que pegou vermelha na primeira. E o último cara vai sendo quem? A probabilidade de pegar azul na segunda, dado que pegou azul na primeira. E a gente, o que é a probabilidade desejada? Lembra? A probabilidade desejada é qual que é a probabilidade de obter uma vermelha na segunda, né? Uma vermelha, desculpe, uma azul na segunda. É isso, né? Azul na segunda, né?
Vocês veem que se você faz esse caminho aqui e esse caminho aqui, em ambos os casos você obteve o quê? A sua na segunda. Né? Eu vou tentar escrever aqui. Esse cara aqui, né? É a probabilidade de azul na segunda, dado vermelha na primeira, pela probabilidade de vermelha na primeira, né? O produto, né? Esse, não sei esse. Mais a probabilidade de obter o azul na segunda, dado azul na primeira, multiplicado por azul na primeira, né? Isso daí não é a fórmula. Ó, probabilidade de azul segunda, só que eu coloquei B, coloquei A2, né? É a mesma coisa. Né? Então, o gráfico também ajuda, se você quer que na segunda seja azul, vamos supor na terceira, na quarta, na quinta, você soma todos os caminhos que vão te levar até ter a probabilidade que você quer aqui terminar com azul, por exemplo. Né? Então, é uma forma fácil, né? Você vê que eu escrevi aqui, de lembrar a fórmula também da probabilidade total. Né? Esse gráfico, esse diagrama de árvore é incrível. É simples, mas incrível. Então, no final eu somo, né? Esse cara aqui é o produto desse. Esse cara aqui é o produto desse cara e esse cara, né? E esse cara aqui é o produto desse carinha com esse carinha. Então, é a soma da 0,7, que era a probabilidade que a gente tinha calculado, né? Eu acho, né? Isso. Então, vocês veem que a gente já está começando a passar algumas questões sem se complicar, porque a gente está entendendo o que tem que fazer, né? Muita gente, às vezes, fica perdido porque você só mostra a fórmula para o aluno, né? No caso, vocês, e às vezes a fórmula fica tanta fórmula que você fica perdido, né? Mas quando a gente entende a fórmula, tá ficando, eu acho que está ficando bem mais fácil conseguir entender as questões, né? Então, vamos lá. Terceiro teorema. Provavelmente o teorema mais famoso. Teorema de Bayes, né? Bayes foi um pastor, acho que presbiteriano, batista, não sei. Ele foi um pastor que criou um teorema. Antigamente esses caras usavam pra caramba. E, vamos lá. Temos N eventos, né? Que foram de novo uma partição de S, e vocês já sabem o que é uma partição, né? Ou seja, esses eventos são disjuntos e exaustivos, né? A interseção é vazio e a união é o conjunto, é o espaço mostral todo. Seja B, um evento qualquer positivo. Então, a probabilidade de AI dado B, né, é dado por essa fórmula aqui, né? Putz, fica confuso? Fica, né? Mas vamos ver com calma como é que é isso aí. Quando vocês verem a demonstração, vão entender por que essa fórmula. A gente quer essa probabilidade aqui, né? De AI dado B. Por definição é quem? AI, interseção B, pela probabilidade de B. Só que quem que é a probabilidade de AI dado B? Pelo primeiro teorema da multiplicação, ele é AI multiplicado por B dado AI. E quem que é essa probabilidade de B? Pelo teorema 2, é esse cara aqui. Né? Então, a gente já tem o teorema aprovado. Né? Então, essa fórmula horrível que fica aqui, ficou muito mais fácil de entender quando você fala, putz, ela simplesmente é a definição, cara. Você aplica a definição, está colocando aqui embaixo a probabilidade de B, né? Utilizando o teorema da probabilidade total, e aqui em cima está simplesmente usando a regra da multiplicação, muito fácil. Né? Então a fórmula já não fica mais um bicho diferentão, esquisito, mas fica uma coisa bem mais fácil de entender. Então, vamos ver um exemplo. Suponha que o primeiro lote de telas da Mi Band, né, da Mi Band 6,
são produzidas por 3 máquinas diferentes. Máquina 1, máquina 2 e máquina 3. O que a gente sabe? Que 20% das telas elas são fabricadas pela máquina 1. 30% das telas pela máquina 2 e 50% pela máquina 3. Tá? Vamos supor que essas máquinas têm uma taxinha de fabricar errado. Tá? Vamos supor que 1% das telas fabricadas pela máquina 1 elas estão com defeito. 2% das telas fabricadas pela máquina 2 também tem defeito. E 3% das fabricadas pela máquina 3 tem defeito. Tá? Se selecionarmos aleatoriamente uma tela e ela está com defeito, qual que é a probabilidade da tela ter sido produzida pela máquina 2? Então vamos escrever tudo, né? Vamos definir os eventos. Aí, a tela foi produzida pela máquina I, né? Então vamos ter A1, A2 e A3. E evento B é quem? A tela é defeituosa. Então a gente quer quem? A gente quer, se selecionarmos aleatoriamente uma tela desse lote com defeito, qual é a probabilidade, né? Probabilidade de ser produzida pela M2, né? Ou seja, A2. Mas a gente sabe que tem defeito, né? Dado que tem defeito. Isso que a gente quer. Né? Não sei como botar aqui no full screen. Então, isso que a gente quer. Então, vamos lá. Lembrem-se, anotamos todos os dados. 20% das telas são M1. Dessas 20%, 1% são defeituosas. 30% das telas são da M2. Acho que vai ferrar aí, gente. Só um minutinho. Pronto, voltei. Estou vivo. Então, eu estava falando que a gente tem que anotar todas as informações de que tem na questão. A gente tem que 20% das telas são da máquina 1, né? E desses 20%, 1% são defeituosas, né? 30% das telas são da máquina 2, né? E 2% são defeituosas, e 50% das telas são da máquina 3, e 3% são defeituosas. Então, a gente quer esse cara, né? Probabilidade de A2, dado B. Então, a gente vai utilizar o teorema de Bayes, né? Por quê? Porque esse cara aqui, lembre-se, esse cara aqui é a probabilidade de A2, interseção com B, tudo isso dividido pela probabilidade de B. Né? E esse cara aqui é exatamente o que está aqui em cima. Né? Então, pelo teorema de Bayes, todo esse cara aqui embaixo, ele é a probabilidade de B, né? Que vai somar todas as partes, né? Porque uma tela, ela ou é fabricada pela máquina 1, ou pela máquina 2, ou pela máquina 3, ou seja, são exaustivos e disjuntos, né? E lá em cima, pela regra da multiplicação, temos que essa interseção é isso. Pela regra da multiplicação. Então, vamos simplesmente identificar aqui quais são os valores. Tá? Probabilidade A2, quer dizer, a probabilidade que a tela tenha sido feita pela máquina 2. Quem que é esse cara aí? Vamos ver. Esse cara é 30%, né? Ou seja, 0,3. E qual que é a probabilidade dessa tela ter um defeito se ela foi produzida pela máquina 2? Né? 2%. Né? Tá aqui, ó. E aqui embaixo? Quem que é A1? A1 é que a tela foi produzida pela máquina 1, ou seja, 20%.
E qual que é a probabilidade de ser defeituosa, dado que foi pela máquina 1? Está aqui, ó, 1%. E para a máquina 3? Máquina 3, 50%, né? Ou seja, 0,5%. Qual que é a probabilidade de ser defeituosa, dado que foi feito pela máquina 3? Está aqui também, 3%. Qual que é o segredo lá? Escrever certinho todas as informações. Então, você faz as contas lá, multiplica a soma e dá 0,26. Né? A fórmula parece complexa, mas treina um pouquinho, aí você vai se acostumar. E, de novo, você também pode utilizar o diagrama. Né? Você tem aqui as 3 probabilidades, né? Aqui, desculpe. Aqui era para ser A1, A2 e A3, só para seguir aqui na mesma notação, né? A gente tem essas 3 probabilidades, e a gente tem, né? Probabilidade de ser com defeito você vir a máquina 1, que é 0,01, por ser defeito 0,99. Defeito, se a máquina veio da máquina, se a tela veio da máquina 2, era 2%, né? 0,02, aqui é complementar. E a última era 3% se a tela era da máquina 3, né? E aqui é complementar, né? Então, a gente quer quem? A gente está buscando a probabilidade de A2 dado B. Né? Então, qual que é a dica que eu dou? Primeiro, você precisa lá embaixo, quem? Precisa lá embaixo a probabilidade de B, não é? Então, e B é defeito, né? Então, você vai seguir toda essa linha aqui, defeito, defeito, defeito. Né? Você multiplica esse por esse cara, esse por esse cara e esse por esse cara, né? Soma as 3 carinhas e vai ter o denominador. Né? E o numerador? O numerador é o cara quem? É a probabilidade de B inter A2, né? B inter A2, né? Que seria esse cara aqui. Né? Que vai ser a probabilidade de A2 multiplicado pela probabilidade de B dado A2. Né? Tá vendo? A2 multiplicado de B dado A2 tem a soma, né? Então, de novo, você está vendo que esse diagrama ajuda bastante para fazer os exercícios, né? E para você se acostumar a pensar também, tá? E agora, para terminar a aula, está quase chegando no finalzinho, vamos falar de um caso especial, que se chama independência. A gente viu que muitas vezes a probabilidade de um evento ela é influenciada, né, pela ocorrência ou não de outro evento. Né? A gente começou com o evento dos dados, por exemplo. Mas tem casos em que conhecer B não muda as chances do evento A. Tá? Nesse caso, quer dizer que a probabilidade de B de A dado B, como a probabilidade de B não ajuda em nada a falar de A, é exatamente o mesmo do que falar que é igual à probabilidade de A. Quando isso acontece, os eventos são ditos independentes. Tá? Isso não acontece, então os eventos são dependentes. Então, formalmente, A e B são 2 eventos independentes se isso acontecer. Tá? Exatamente o que eu falei aqui, né? É exatamente a mesma coisa. Tá? Se você escreve, por exemplo, se você escreve esse cara aqui, probabilidade de A dado B, quem? A probabilidade de A, né? Interseção com B, dividido pela probabilidade de B, né? Você utiliza a definição
Esse cara de em cima vai ser probabilidade de A multiplicado por probabilidade de B. Probabilidade de B com probabilidade de B cancela. Vai ficar probabilidade de A. Ou seja, a ocorrência de B não fez nada, não falou nada para a gente sobre a ocorrência de A. Tá? Nesse caso, é independência. Então, vamos ver dois exemplos. Eu acho que são dois. Para fechar a aula, tá? Temos um baralho de 52 cartas, tá? E uma carta selecionada de forma aleatória, né? Vamos definir como evento A carta é um As, né? E o evento B, a carta é do naipe de espadas. A e B são independentes? Será que são independentes? Será que não são? Então, vamos lá. A gente tem quatro As, né? Um de espadas e outros 3 símbolos, não sei quais, acho que é coração e não lembro os outros dois, tá? Mas temos apenas um único As de espadas, não temos? Então, a probabilidade de A interseção B significa que queremos uma carta, né? Que seja um As e seja o As de espadas, na verdade, né? Isso seria quem? 1, porque temos apenas uma carta com essa característica, dividida por 52, né? Que são o total de cartas. Para ver se são independentes, vamos verificar se isso aqui acontece. Tá? O que vocês acham? São independentes ou não são? Alguém tem algum chute? Victor, Mariana, Gabriela, não sei. Alguém tem um chute por aí? Eu acho que não, professor. Acho que não. Alguém mais? Todo mundo acha que não? Alguém acha que sim? Eu acho que são independentes, sim. Acho que sim, acho que não. Vamos ver então. A probabilidade de A, ou seja, ser um As, né, é 4 dividido por 52. Né? Temos 4 Ases, né, e 52 cartas. Né? E a probabilidade de ser um naipe de espadas é 13 dividido por 52. Né? Por quê? Porque temos 13 naipes de espadas e 52 cartas. Né? Então, a probabilidade de A entre B, que é 1 dividido por 52, é exatamente, olha aqui, ó, o produto da probabilidade de A e probabilidade de B, que deu 1 dividido por 52. Mas, professor, como pode ser independente se eu quero um As e de espadas, né? Essa escolha é dependente, porque tem que ser As e espadas, né? Porque lembre-se que a nossa independência não é o que nossa cabeça está pensando como independência. Independência é essa definição aqui de independência. Então, muitas vezes, quando a gente fala de independência, a nossa intuição se engana bastante, viu? Então, sempre verifiquem se isso daí acontece, né? Se isso aqui acontece. Opa. Se acontecer, então são independentes. Se não acontecer, então não são, tá? Então, nesse caso, A e B são independentes. Viu? Mais um exemplo. Duas máquinas M1 e M2 funcionam independentemente. Tá? E vamos definir os eventos A. A primeira máquina falha durante o período de 8 horas. E B, que a segunda máquina falha durante o período de 8 horas. Qual é a probabilidade que pelo menos uma das máquinas falhe durante o período de 8 horas? Vamos assumir que a probabilidade de A é 1/3 e a probabilidade de B é 1/4, tá? Então a gente quer que a probabilidade que fale pelo menos uma das máquinas. Né? Então no fundo a gente quer quem? A gente quer a probabilidade de A união B. Por quê? Ou falha a primeira, ou falha a segunda, ou falham as duas, né? Que fala pelo menos uma das máquinas. E isso daí todo mundo já sabe o que é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de interseção. A gente já tem a probabilidade de A, já tem a probabilidade de B, só falta calcular a probabilidade da interseção. Mas como as máquinas são independentes, né, que já vem de graça para a gente,
Então, a probabilidade de interseção é igual ao produto das probabilidades, que está dado aqui. Essa interseção é um doceavo. Então, quando faz as contas, vai ficar que a probabilidade de falhar pelo menos uma das máquinas é igual a meio. Tá? E algumas propriedades interessantes que acho que não vai dar tempo de provar. Se A e B são independentes, então também são independentes A e B complementar, A complementar e B, A complementar e B complementar. Tá? Dá para provar isso aí brincando um pouco com escrevendo as probabilidades. E quando temos três eventos, né? Quando temos três eventos, se acontecer unicamente isso, a gente não sabe se são independentes. Para falar que são independentes, tem que acontecer isso e a independência de todos os pares aqui, ó. A, B tem que ser independentes, B e C independentes, A e C independentes, e tem que acontecer essa independência aqui, essa regrinha aqui, né? Se isso acontecer, então A, B e C, os três são independentes. Tá? E esse mesmo exemplo se estende para N eventos, né? A gente fala que são mutuamente independentes. Se acontecer isso, e também para qualquer subconjunto, né? 2, 3, 4, 5, 6, caminhos 1, acontece essa independência, né? Então, é bem interessante. E uma coisa que geralmente os alunos se confundem um pouquinho, ficam um pouco confusos. Se A e B, a interseção B for vazio, não significa que A e B são independentes. Tá? Eles só vão ser independentes se um deles tiver probabilidade zero. Tá? Mas isso aqui não implica independência. Tá? E bom, as recomendações estão aqui nesses dois livros, no livro do Moretti e no livro do Anderson. Deixa eu desligar aqui.